Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar mais um comentário bíblico de linha exegética. Na verdade ele é exegético expositivo e melhor, foi elaborado por um brasileiro. A gente tem que valorizar os nossos pastores, teólogos, professores, mestres brasileiros que têm feito um trabalho maravilhoso, né? A gente tem comentários extraordinários, livros de teologia, enfim, feitos por brasileiros, né? Quem não conhece o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, quem não conhece teologias sistemáticas tão maravilhosas feitas por brasileiros, como a do Walter Brunelli para pentecostais, né? Enfim. E esse comentário que ele foi feito por um brasileiro, o professor Jean Carlos da Silva, ele está trabalhando numa série de comentários bíblicos de linha expositiva e exegética. Nós já apresentamos o comentário de Ruth, que também é do Antigo Testamento, e agora o de Obadias. Em breve a gente vai estar apresentando também exemplares do Novo Testamento. Ele já falou comigo, está lançando, está organizando para lançar também comentários do Novo Testamento. Se você quiser adquiri-lo ou adquiri-los, você vai lá no site da Livraria Virtual Gramata, que é a editora que está publicando esse material. Vou deixar na descrição do vídeo para você entrar, comprar, e eu vou mostrar nesse review a importância e a função desse comentário. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Quero agradecer ao professor Jean Carlos, que gentilmente nos enviou material para a gente estar estudando. E eu já fiz aqui várias marcações, estudei bastante esse comentário, porque Obadias não é um livro que a gente geralmente estuda, né? É um livro com um capítulo apenas, bem curtinho, mas tem uma mensagem muito importante para nós. A gente mostrou nas primeiras impressões, acabamento, a questão da organização do material. Hoje eu vou focar mais no conteúdo, tá? Então aqui a gente tem uma foto do nosso querido professor Jean Carlos da Silva, ministro do Evangelho da Igreja Assembleia de Deus. Olha só que interessante, né? Que tem texto aqui em hebraico, primeira folha de rosto. Aqui a gente tem texto em hebraico, grego e latim. E ele trabalha usando esses textos, tá? Então olha só que interessante. Textos adotados por esse comentarista. Texto hebraico, o grego, o latim e o português. Ele usou essas 4 traduções aqui para organizar o seu material. Tem aqui um ponto aqui das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, utilizado por esse comentarista. Lembrando que ele é um assembleano. Reduções gráficas, mais uma folha de rosto, comentário de Obadias, ficha catalográfica e o sumário, tá? É importante a gente ressaltar que ele trabalha no primeiro capítulo as questões iniciais, e aí esse comentário, eu já disse isso em outros vídeos, ele tem uma característica diferente dos outros comentários que a gente encontra. Ele trabalha cada um dos capítulos do livro da Bíblia que ele está comentando em 2 partes. A primeira é uma seção teológica, onde ele vai desenvolver uma exposição, uma análise ali do texto, e depois, no mesmo capítulo do livro ali da Bíblia, ele abre uma segunda seção, que é uma seção exegética, onde ele se atém em trabalhar o original do texto bíblico. Isso é muito importante, é muito interessante, é fundamental, tá? Então aqui nós temos uma folha de rosto para o primeiro capítulo, que são as questões iniciais. E aí ele traz aqui os tópicos que serão desenvolvidos nesse capítulo. Ele explica aqui como utilizar o comentário. Ele trabalha aqui as versões em língua portuguesa adotadas pelos comentaristas, né? E aí ele trabalha aqui qual tipo de teologia o leitor encontrará nesse comentário, né? Ele explica aqui que ele destaca dentro de uma visão interdenominacional, uma visão universal. Ele, apesar de ser assembleano, pentecostal, não é o foco dele trabalhar a teologia, simplesmente, embora ele tenha uma linha teológica. Aqui um prefácio, e sabe quem fez esse prefácio? O pastor Lienal Cabral. O pastor Lienal Cabral, ele fez o prefácio, né? Um grande mestre assembleano lá da CPAD, grandes livros, grandes obras feitas por ele. Aí depois tem aqui alguns agradecimentos feitos pelo professor Jean Carlos, comentário elaborado dia 15 de setembro, recentemente. E aí nós entramos aqui na parte mais introdutória mesmo, tá? A introdução é interessante que ele explica, né, alguns pontos importantes, como por exemplo essa questão dos profetas menores ou maiores, qual é a nomenclatura correta. Ele, olha só, mostra aqui essa questão de profetas menores ou profetas posteriores. Interessante.
Ele desenvolve também a autoria, né? Explica aqui a questão do Obadias, quem era Obadias, as informações que nós temos, a data, e ele cita muitos outros autores também, ele faz esse paralelo, citando outros autores. Contexto histórico, então ele explica aqui, ó, encontramos dentro do próprio livro uma única alusão histórica de respeito a uma época, e definir essa época é o que é complicado. Nesta ocasião, os tribulosos edomitas regozijavam e se alegravam com a invasão em Jerusalém, até mesmo tomaram parte na divisão dos despojos. Aí vai explicando que contexto histórico estaria Obadias. Geralmente ele destaca algumas frases para facilitar o estudo e também a identificação de informações no comentário. Então a diagramação é muito boa, é uma letra confortável, cada tópico está destacado em negrito e uma letra maior, número da página aqui em cima. A folha é aquela folha mais grossinha mesmo, tá? Uma folha um pouco mais grossa. Tem aqui um esboço do livro e as características peculiares do livro também. E ele explica um pouco sobre a questão de Edom. Eu achei isso muito interessante. O surgimento de Edom, toda a história da nação dos edomitas, né? Ele trabalha sobre isso. Explica também um pouco de Herodes e qual é o paralelo que existe entre Herodes e os edomitas. É um comentário que tem assim informações visuais, como esse diagrama aqui a respeito da árvore genealógica de Herodes o Grande. Achei isso bem legal. E aí nós entramos aqui na primeira parte do comentário. Lembrando, pessoal, que Obadias possui exatamente 21 versículos. É um livro bem curtinho, né? E aí, olha só, tem aqui uma imagem meramente ilustrativa, né? Eu achei legal, é um comentário que tem algumas coisas visuais. E aí ele já desenvolve o primeiro versículo do único capítulo de Obadias, né? São apenas 21 versículos. Tem uma coisa interessante nesse comentário, eu falei no de Ruth, e ressalto também no review desse comentário aqui de Obadias. A gente tem vários versículos, várias traduções para o mesmo versículo, para você fazer comparações. Claro que ele não coloca o versículo completo, mas uma parte dele aqui. Isso aqui é algo que eu não vi em outros comentários, tá? E aí ele vai desenvolvendo o seu comentário de uma forma bem assim, ponto por ponto. São 21 versículos apenas. Então, como é um comentário exegético e expositivo, que ele trabalha dentro das duas linhas, essa primeira parte teológica tende a ser mais expositiva, tá? E aí ele vai colocando aqui, ó, partes do versículo. Olha só que interessante. Temos ouvido a pregação do Senhor. É uma parte aqui do versículo, né? O comentário acabou de começar, mas temos o primeiro problema. Que beleza! Temos ouvido. Quem ouviu? O profeta? O povo? Edom? O profeta e Edom? O comentário bica dentre as várias possibilidades dessa enigmática mensagem, salienta que seja muito provável que outro profeta de Deus é citado aqui. Para Calvino, o melhor aqui seria considerar uma espécie de audiência, isso é, uma audiência nós ouvimos. Ele também sugere que o profeta estivesse se referindo a ele e outros profetas. Daí ouvimos, seria Obadias e os demais profetas. E aí ele traz aqui outros comentaristas e ele traz a sua posição com relação a isso. Isso é bem legal a maneira como ele faz. E aí o versículo 2, tá? Ele faz da mesma maneira, tá? Versículo 3, ele traz aqui uma explicação sobre a palavra soberba. Achei bem legal também. Ele cita outras passagens e traz um estudo sobre a soberba, né? Então é um comentário de pegada expositiva também. Capítulo 4, versículo 4, perdão, de Obadias, a mesma coisa, ele faz aqui, desenvolve, e ele vai seguindo versículo por versículo, tá? Versículo 6, ele vai comentando versículo por versículo, versículo 7, olha só, versículo 8, versículo 9, e aí a segunda parte agora, né? Que é o julgamento de Edom por ter praticado inimizades e maldades contra a nação irmã, a saber, Judá e Jerusalém. E aí tem aqui o versículo 10. Os versículos 10 ao 15 descrevem as razões pelas quais aconteceria a destruição dos edomitas. Quais foram os fatores ao longo da história que contribuíram para tais procedimentos descritos nessa ampla abordagem até o versículo 9?
Uma das razões de tal julgamento divino é que os edomitas, violência feita a Jacó. Uma passagem, né? Jacó ainda estaria vivo nessa época? Claro que não. E um outro comentarista aqui salienta que o nome Jacó aqui deverá ser trocado por Israel ou Judá. Muito bom, né? Interessante, é uma explicação importante, né? É bem didático mesmo. Aí aqui o versículo 11, a gente tem mais um gráfico aqui, né? Um ponto aqui importante, falando a respeito das nações ali ao redor. Versículo 12. Então, toda essa parte de comentário aqui, ele vai seguindo na parte expositiva / teológica, né? Eu coloco nesse ponto. E essa primeira parte ela é importante para você entender a mensagem do texto, tá? Versículo 16, a gente tem aqui outra, e ele usa vários comentaristas. Vamos passar um pouquinho aqui para frente. Versículo 17 diz, né? Mas no monte Sião haverá um livramento, e ele será santo, e todos os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Né? Tem a NVT, tem outras traduções. E aí, o comentário. A cidade de Jerusalém está assentada sobre esse monte. A primeira citação a ele está como fortaleza dos Jebuseus, no qual Davi se apoderou dela e lhe mudou o nome para a cidade de Davi. Outro nome que merece nosso destaque, por íntima relação, é o Monte Moriá. Aí tem uma história aqui, ó. História, geografia, enfim. A terra pertence aos judeus devido a... Por que as terras pertencem aos judeus? Por causa da promessa, conquista, a aquisição das terras feitas. Então, no comentário a gente tem estudos de pontos paralelos que estão inseridos nos versículos. Achei isso muito legal, tá? E aí aqui a gente tem os últimos versículos. A Palestina será toda de Israel no dia do Senhor. E ele explica o texto, traz outros comentaristas, traz aqui um mapa, né? Distritos no Antigo Testamento na época de Obadias. Muito legal, né? Enfim. E aí nós encerramos o capítulo 2 do comentário e entramos no capítulo 3, que vai fazer uma análise exegética. Essa é a segunda parte do comentário, a segunda seção. E ele vai desde o versículo 1 até o versículo 21. Claro que ele vai analisar os pontos mais assim críticos dessa análise exegética. Então essa parte é um pouquinho mais técnica, né? Mas o professor José Carlos, ele traz uma linguagem entendível. Quais são os originais que ele usa aqui? Ele vai no hebraico, evidentemente, ele trabalha também no grego, usa um pouco do latim e também faz essa associação no português. Então, por exemplo, a gente tem aqui o versículo 2. Ele traz na análise exegética, nesse campo aqui em cima, dentro desse quadro cinza, o texto em hebraico, o texto transliterado e o texto em português. Então, o versículo 2 diz, pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. E aí ele vai explicando. Em primeiro lugar, temos a palavra aqui em hebraico, que temos vários sentidos possíveis. Morfologicamente falando, a língua hebraica não tem tantos adjetivos, contudo, os poucos que encontramos ganham aspectos espetaculares. Destaco para esta sequência o adjetivo, né, que apresenta com sentido básico de pequeno, insignificante e muito pequeno. Para esta posição, basta consultar o texto de Gênesis 11:16. Claro que está conjugado para a construção hebraica apresentada pelos gramáticos, né? Então, pela forma simples, quando vejo nessa voz passiva, aqui não é a opção dos edomitas. Eles não teriam opção, pois estão recebendo a ação de fazer. Bem enfatizou o escritor Hernán Dias Lopes, isso indica um acontecimento determinado por Deus. Ele traz outras traduções explicando, né? Aí tem aqui a explicação também no versículo 3. Então ele vai caminhando dentro dessa análise, ó, versículo 5. Ao versículo 5 aqui também uma outra parte. Versículo 6, 7. Então a gente já tem todos os versículos aqui, ó. Claro que não é o versículo completo, são partes dos versículos que precisam de uma análise exegética. Então, isso aqui numa pregação, numa escola bíblica dominical, talvez você leciona livros, né, na escola dominical. Hoje nós vamos estudar Obadias. Você ter um comentário como esse vai te auxiliar muito para trazer informações ricas em conteúdo, porque ele vai trazer explicações também de cada uma dos pormenores dos versículos, né? Então, olha só, versículo 13. No dia da sua calamidade, né, o primeiro termo que eu gostaria de analisar é o termo Eidã.
E aí vai falar a respeito de desgraça, desastre, descalabro, desdita, catástrofe, enfim. Só no versículo o termo aparece 2 vezes. E aí ele também traz aqui textos do Novo Testamento que nós encontramos também paralelos com relação a isso, tá? Então aqui o versículo 18, enfim, 19, 20 e 21, ele traz todas essas análises. Aí depois a gente tem uma conclusão, tá, desse comentário. Já estamos na página 149. Depois da conclusão, ele traz um apêndice. E aí ele explica por que tem esse apêndice. Ó. Os apêndices em livros têm a função de fornecer informações adicionais que complementam o conteúdo principal da obra. Eles são especialmente úteis para incluir dados que, se inseridos no corpo do texto, poderiam interromper o fluxo da leitura ou tornar o documento excessivamente longo. E ele vai trazer aqui um estudo sobre a Grande Tribulação. Ele vai trazer um estudo aqui escatológico, né? Ele vai desenvolvendo nesse propósito. A questão da Grande Tribulação, as visões. O apêndice 2, um resumo sobre o milênio. Também traz um estudo aqui sobre o milênio, textos bíblicos, enfim. E aí nós temos uma bibliografia, que são as fontes, as versões da Bíblia em língua portuguesa que ele usou, as fontes selecionadas, os comentários bíblicos utilizados por ele, os dicionários bíblicos e também dicionários gerais. Todos os livros que ele usou como fontes, ele coloca aqui. Isso é bem importante, até mesmo para nossa pesquisa e também para o nosso estudo. Depois a gente tem um índice remissivo, que já é de praxe dos comentários. E encerramos na página 195, que tem informações do autor. Página 196. Então esse é o comentário exegético expositivo de Obadias, vale muito a pena. Vou deixar na descrição o link para você estar comprando. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.